Queridos amigos, companheiros do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, mais uma tarde nos reunimos para estudar as lições do Evangelho de Jesus à luz dos esclarecimentos da doutrina espírita. Hoje, sábado 4 de abril de 2020, escutaremos os apontamentos da nossa amiga Giane, que nos falará sobre o tema Evangelho no Lar, campanha permanente. Nas nossas reuniões no Núcleo Espírita e também virtualmente, abrimos os trabalhos com uma leitura edificante para iniciarmos o processo de concentração e, em seguida, uma prece. Hoje, uniremos essas duas atividades lendo a prece que o Espírito Emmanuel fez através de instrução psicofônica pelo médium Francisco Cândido Xavier no Grupo Espírita Meimei, em 27 de setembro de 1956, e que faz parte do livro Vozes do Grande Além, sob o título Em Prece. Senhor Jesus, com a nossa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se alinham as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo, para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enrigelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito o campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens a construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Que a paz do Cristo esteja no meio de nós. Hoje vamos apresentar a campanha permanente do Evangelho no Lar. Esta campanha já tem uns 2 anos e é organizada pela área de atendimento espiritual do 23º Conselho Regional Espírita. Campanha que salva vidas, que salva famílias e que auxilia a estreitarmos os laços com Jesus, o Cristo. Mas o porquê dessa campanha? Por conta do momento que o planeta está passando, estamos em transição, saindo de um mundo de provas e expiações, transitando, caminhando para um mundo de regeneração. E todo momento de transição é delicado. É momento de angústia, de aflição, de dúvida, insegurança, pandemias, ansiedade, perturbação e por aí vai. E é aí que entra o Evangelho no Lar, nos equilibrando, nos fortalecendo, nos alimentando, protegendo o nosso lar. Nos reunindo em torno dos ensinamentos do Cristo, nos dando a lucidez, fé e esperança nesse momento tão delicado que a humanidade está passando. Se queremos um planeta de paz, esta paz tem de começar em nós, em nossos lares. Tudo natureza é do pequeno para o grande, do simples para o complexo. Então, esta paz que queremos lá fora, ela só vai ser verdadeira, autêntica, se começar dentro de nossos lares. Vamos conhecer ou relembrar o que é o Evangelho no Lar? Encontro semanal, sendo previamente marcado o dia e a hora, com o objetivo de reunir a família
em torno dos ensinamentos evangélicos, à luz do Espiritismo e sobre a existência dos benfeitores espirituais. Encontro semanal. As orientações que nós recebemos é que a gente deve fazer o Evangelho no Lar, no mínimo, uma vez por semana. Tem pessoas que conseguem, né, todos os dias, mas no mínimo uma vez por semana. Sempre no mesmo dia da semana, na mesma hora, porque a partir do momento que nós implantamos em nosso lar o Evangelho no Lar, uma equipe de espíritos benfeitores vão ter o compromisso de estar conosco no momento do Evangelho no Lar. E nós sabemos que a espiritualidade superior, ela tem as atividades também, os espíritos também têm as atividades deles. Então, é importante a gente ter essa disciplina do dia e do horário. E aí, reúne a família em torno dos ensinamentos de Jesus, né, à luz do Espiritismo. Vamos ver a fundamentação doutrinária, vamos ver o que Emmanuel e Bezerra de Menezes têm a nos orientar em relação ao Evangelho no Lar. Emmanuel diz: o culto do Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Então, Emmanuel nos diz que o Evangelho no Lar não é uma moda, é uma necessidade, né? Em todos os lugares onde o cristianismo lance raízes, né? Onde nós queremos nos aperfeiçoar cada dia mais, sublimar as nossas emoções, o nosso comportamento, é uma necessidade os ensinamentos do Cristo, e é através do Evangelho, né, que a gente vai recebendo os ensinamentos de Jesus. E Emmanuel continua: quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Muito interessante, porque quando a gente fala em sacrifício, às vezes a gente pensa em sofrimento, né? Mas aqui Emmanuel quer dizer sacrifício tece a felicidade comum, sacrifício no sentido de sagrado ofício, de trabalho sagrado. Então, quando a gente traz as luzes do Evangelho para o nosso templo doméstico, não há sofrimento, não há sacrifício, há a vontade de estarmos sempre trabalhando para que a família esteja unida, equilibrada, saudável e feliz. Bezerra de Menezes, nosso médico dos pobres, né? Conhecido como médico dos pobres, a orientação que ele nos dá. Trabalhemos para a implantação do Evangelho no lar quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as clarezas da Boa Nova ao templo da família para aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Então, olha que interessante, para nós espíritas, trabalhadores espíritas, presidentes de casas espíritas, presidentes de AMES, de alianças, né? Aliança Municipal Espírita. Olha o que Bezerra nos orienta, né? Trabalhemos pela implantação, né? Quanto estiver ao nosso alcance. Então, nós precisamos incentivar as pessoas, os centros espíritas, que incentivem os seus frequentadores, os seus trabalhadores a fazer o Evangelho no lar, ter esse hábito de fazer o Evangelho no lar. Lembrando que no lar é o local mais sagrado do planeta Terra, é o local onde se reúnem espíritos que podem ter ou não ligação do passado, é no lar que nós reencontramos inimigos de outras épocas e reencontramos também amigos de outras épocas, mas o lar é nossa primeira escola nesse planeta escola. Finalidades, para que fazer o Evangelho no lar? Primeiro, estudar o Evangelho, né? Estudando o Evangelho nos possibilita compreender os ensinamentos cristãos,
cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Então, estudar o Evangelho, né, a gente já estuda na casa espírita, mas é importante trazer o Evangelho para o nosso lar, trazer para a nossa casa, para a nossa família, né? Com o Evangelho no lar, com essas gotinhas homeopáticas, né? Semanalmente, no mínimo, a gente recebendo o Evangelho para que nós sejamos aí verdadeiros cristãos, para que a gente cada vez aprenda mais e cada vez tenha mais intimidade com o Evangelho do Cristo. Possibilitar a reunião da família para despertar, né, em cada membro da família e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Nós não podemos esquecer que tudo começa na família, a família é a base, e sendo fraternos em casa, nós vamos ser fraternos na sociedade, né? Então é em casa que tudo começa. E interessante possibilitar aí essa reunião da família, né? Quantas distrações nós temos aqui no planeta e muitas vezes a gente vai esquecendo da família. Então o Evangelho no lar ele também faz essa aproximação, né? Experimentar um momento de paz no lar. Quantos lares que são desajustados, desequilibrados. Então o Evangelho no lar vai ajustar, vai acalmar, vai dar um norte para que os familiares melhorem seus relacionamentos e para que o lar seja um local de paz. Como eu falei, se não tivermos paz no lar, não teremos paz em local nenhum. Tudo tem que começar no nosso lar. Higienizar o lar. Quando a gente pensa em higienizar, quando pensa em limpeza do lar, geralmente a gente já pensa na matéria, né? Em varrer, limpar, deixar a casa limpinha, mas tem uma limpeza que a gente não pode esquecer, que é tão importante quanto a limpeza da casa, que é a higienização espiritual, a limpeza espiritual. E quando a gente se reúne, os espíritos de luz que vêm nos auxiliar, nos amparar durante esse encontro da família, só com a chegada deles, eles já fazem toda uma limpeza no ambiente. Porque por mais que a gente queira, é muito difícil, nós temos nossas dificuldades, limitações de manter o nosso lar vibrando alto o tempo todo, não é? Estamos no mundo de prova e expiação, somos espíritos imperfeitos, então o Evangelho no lar, no momento do Evangelho no lar, é um momento de limpeza, da faxina espiritual no lar. Fortalecer a vigilância e a oração diante das dificuldades da vida. Todos nós temos provas a passar, todos nós temos expiações a reparar. E o Evangelho do Cristo nos fortalece a vigilância para a gente seguir firme, né? Para que a gente aprenda com essas situações que nós temos para passar. Elevar o padrão vibracionário das pessoas da casa. Somos uma família, somos pessoas diferentes, temos personalidades diferentes, idades espirituais diferentes. Então, muito importante a elevação do padrão vibratório das pessoas da casa. E esse padrão vibratório, ele só aumenta quando a gente traz Jesus para dentro do lar, quando a gente traz o Evangelho, quando a gente abre as portas da nossa casa para o estudo, para o crescimento, para o conhecimento das leis divinas. Conhecer o Evangelho, senti-lo, compreendê-lo e praticá-lo. Nós só conseguimos praticar aquilo que a gente conhece, sente, absorve e compreende. Então, por isso a importância da gente estar cada vez mais pegando intimidade com o Evangelho do Cristo, para que a gente consiga praticá-lo, começando em casa, praticá-lo em qualquer lugar que nós formos. Como fazer? Escolha, como falei antes,
Escolha na semana um dia e horário em que todos possam se reunir pelo menos 15 minutos. É claro que cada família vai ter a sua dinâmica, né? O seu tempo vai depender de quantas pessoas que participam do Evangelho, né? Mas né, no mínimo 15 minutos. Famílias numerosas, né, que tem crianças, que tem adolescentes, geralmente esse tempo passa um pouco mais, porque, né, as pessoas gostam de comentar o Evangelho, gostam de ver o seu ponto de vista, né, acrescentar, dar exemplos, né, mas o Evangelho é mais ou menos o mesmo, de 15 a 30 minutos, mas no mínimo 15 minutos. Crianças também devem fazer parte da reunião. A participação das crianças no Evangelho no lar é um capítulo à parte. As crianças, quando, né, os pais passam para elas, né, a importância do Evangelho no lar, elas participam, elas, muitas em idade de alfabetização, querem ler também, querem participar, dar opinião. Nós pais não podemos esquecer que nós educamos as crianças mais pelo hábito, pelo exemplo, do que pela palavra. Então, uma criança que vê os seus pais rezando, a família orando, é uma criança que tem grandes chances de continuar com esse hábito. E na vida adulta, quando ela tiver a família dela, ela também né, ter esse hábito de fazer o Evangelho no lar junto com a família dela, né? E nós temos alguns retornos bem interessantes de pais, né? Falando que os filhos, muitas vezes os filhos é que os lembram, né? Que é dia do Evangelho no lar, que as crianças querem participar e querem ler, né? E existem livros infantis, né, que tem ali o resumo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente pode pedir, né, para a criança participar, para ler, e até os pequenininhos, né, pode deixa no carrinho ali na hora que a família estiver fazendo Evangelho no lar. Os pequenininhos pode estar brincando ali perto, porque a criança ela é uma esponjinha, né, ela absorve tudo. Então a criança, né, ela desde pequenininha, ela vendo a família orando, né? É uma criança que vai ter facilidades com a oração, vai ter intimidade com a oração também. Visitantes ocasionais também podem ser convidados a participarem, porque nós não podemos esquecer que no dia, né, escolhido pela família, os espíritos de luz estarão ali para participarem do Evangelho no lar. Então, se tiver visita, convide a visita a participar. Se a visita não aceitar, peça que ela aguarde um momento e recolha você com a sua família, faça o Evangelho no lar e depois, né, volte a dar atenção para a família. Agora, muitas vezes nós convidamos, né, a visita para fazer e na maioria das vezes as pessoas aceitam, né, aceitam participar e gostam, né? Pode ser realizado por uma só pessoa, então, como a gente fala, é interessante que seja família, mas uma só pessoa que faça o Evangelho no lar, toda a família é beneficiada, a casa é beneficiada. E lembrando que algumas pessoas, né, moram sozinhas, então o que a gente orienta é que faça o Evangelho no lar, mas é interessante que a pessoa faça em voz alta, porque os espíritos de luz podem trazer espíritos que estejam necessitando de ouvir a mensagem, o Evangelho do lar. Então, a pessoa que estiver fazendo sozinha, ela fazer em voz alta. É claro, né, num tom moderado, mas para que, se houver algum convidado espiritual que tem a vibração um pouquinho mais baixa e não tem condição de ler o nosso pensamento, ele também vai participar, ele também vai ouvir o Evangelho no lar e vai ser
beneficiado. E as pessoas que moram só também têm a opção de fazer o Evangelho no Lar com outros grupos. Na internet nós temos pessoas que fazem Evangelho no Lar, né, pela web, à distância. Então é uma opção a mais, né, para quem faz só. Mas só é o modo de falar, porque a gente sabe, né, que a espiritualidade superior está sempre ali nos apoiando. Manter a periodicidade é muito importante, ter a disciplina, né? Eu sempre falo que implantar o Evangelho no lar não é tão desafiador, né? O desafiador é mantermos o Evangelho no lar, né? Temos disciplina para manter o Evangelho no lar. Às vezes tem um dia que a gente está um pouco mais cansado, às vezes a família, né, um dia está mais atarefada, mas mesmo assim, sejamos firmes, sejamos fiéis ali ao Evangelho no lar. Roteiro para reunião. É muito simples fazer o Evangelho no lar, né? Começa com uma prece simples e espontânea. Tudo que vem de Jesus, tudo que vem do Espiritismo é muito simples, né? E deve ser espontâneo. Mas as pessoas que gostam de oração decorada ou pessoas que gostam de ler orações, nós temos sugestões que no finalzinho, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos a coletânea de preces espíritas, né? Então, algumas ali podem ser usadas, assim, né, para a abertura do Evangelho no lar, ok? Mas quanto mais simples, quanto mais espontâneo, quanto mais feito de coração, melhor. Logo após da prece de abertura, pode já ler, fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou em famílias maiores, que tem mais pessoas e querem participar, pode ler um livro de mensagens antes. Nós temos livros maravilhosos de Emmanuel, né, por psicografia de Chico Xavier, de mensagens. Então, né, pode ler um livro de mensagem. Logo depois, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pode ler um trecho, mas nós orientamos para, quando for implantado o Evangelho no lar, começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo desde o começo. Ler o prefácio, ler a introdução, porque nós temos explicações ali no começo, né, que são muito interessantes e que vão nos ajudar também na leitura, né, ao longo dos capítulos, tá? Então, pode ler um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ou pode ler um capítulo, né? Isso aí a família vai decidindo o que é melhor, tá? E logo depois faz um comentário do texto lido, do trecho lido, e esse comentário sempre trazendo a orientação de Jesus, os ensinamentos de Jesus, trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para quais as mudanças que a gente precisa fazer para ser pessoas melhores, né? O que a gente já está conseguindo, né, colocar em prática, tá? Porque o Evangelho, ele é prática, o Evangelho é dia a dia. Depois nós fazemos as vibrações, né? Nós vibramos pelo nosso lar, pelos lares, pelos vizinhos, nós vibramos pela nossa nação, vibramos pelos presidentes de nações, vibramos pelo nosso planeta. Podemos fazer os nossos pedidos, tá? Pedidos pessoais, é claro, sempre com bom senso. Então, se eu tenho um parente que está enfermo, um amigo que está passando por um momento delicado, ou até para nós mesmos, né? Se estamos passando provas difíceis, expiações, a gente pode fazer também pedidos particulares. E depois, para encerrar,
como no começo, uma prece simples, singela, de coração. Aqui nós temos uma figura muito interessante. Nós temos uma família, pai, a mãe, os 3 filhos, né, estão sentados fazendo o evangelho no lar e atrás deles, né, em pé, nós temos aí a equipe, né, espiritual que dá apoio ao evangelho no lar dessa família. Então é muito interessante porque nós percebemos, quando a gente vai fazer os comentários, né, dos trechos do evangelho que a gente lê, muitas vezes nós somos intuídos, né, na hora que a gente vai fazer as reflexões. Muitas vezes, durante o evangelho no lar, se algum familiar está precisando de um passe, os espíritos de luz aplicam um passe espiritual, né, nas pessoas ali que estiverem necessitando. E nós temos aí, quando a gente vai fazer o evangelho no lar, depois a gente sente, né, uma paz, uma tranquilidade. Muitas mães nos dão retorno que depois do evangelho no lar, as crianças, elas ficam mais calmas, mais tranquilas, elas têm uma noite de sono mais tranquilo, a família, né, os adultos também falam que tem uma noite de sono mais reparador, né? Uma vez uma mãe me trouxe um retorno que, como ela tinha reparado que as crianças, ela tem 2 meninos, né, dois meninos pequenos, e ela falou que tinha reparado que quando ela fazia o evangelho no lar, as crianças dormiam melhor. Então ela começou a fazer o evangelho no lar todas as noites. Então, quando dá mais ou menos o horário do evangelho no lar, né, as crianças já vão se acomodando na sala, já vão pegando os livros, né? Então o evangelho no lar virou um hábito diário da família. Recomendações e observações. Escolher um ambiente da casa acolhedor, tranquilo, né, que todos estejam confortáveis. Um ambiente, né, silencioso, mais tranquilo. Providenciar uma jarra com água para ser magnetizada pelos benfeitores. Então, aquela água fluidificada que a gente tem na casa espírita, nós também podemos ter na nossa casa, né? Então, olha que beleza. Então, fazendo o evangelho no lar, a gente tem aquele ambiente, né, tão gostoso, aquele de vibração tão alta que tem na casa espírita, a gente pode ter na nossa casa também na hora do evangelho no lar, né? E a água fluidificada da casa espírita a gente também pode ter, né? Então, durante o evangelho no lar, coloca uma jarra de água, né, para que todos possam beber. E se por acaso tiver alguém doente, pode até deixar um copo de água separado, né, para aquela pessoa, para após o evangelho do lar, todos, evangelho no lar, todos poderem usufruir também da água magnetizada, da água, né, pela fluidoterapia. Abster de comunicações mediúnicas durante o evangelho no lar. Se alguém tiver um pouco mais de sensibilidade mediúnica, não dê comunicação, não dê passividade, porque o evangelho no lar, a utilidade dele, o objetivo dele é reunião da família para estudar o evangelho do Cristo, né? As reuniões, as comunicações mediúnicas, as reuniões mediúnicas devem ser feitas na casa espírita, em reuniões privadas, por um grupo de pessoas que foram capacitadas para esse tipo de trabalho. Então, se por um acaso uma das pessoas da família, né, tiver um pouco mais de sensibilidade, que ela, né, durante o evangelho no lar, que ela preste atenção no estudo, que ela tenha foco no estudo, né? E se ela tiver aí uma mediunidade ostensiva, que ela peça informação na casa espírita que ela frequenta, né? E peça orientações e, se for o caso, faça até um curso mediúnico. Mas é interessante evitar comunicações mediúnicas em casa. Manter conversações edificantes antes, durante e depois da reunião.
Não esquecermos que a equipe de espíritos, de luz que vão nos auxiliar ali, nos amparar durante o Evangelho no Lar, nós não sabemos a hora exata que eles chegam, então vamos tentar ter uma conversação edificante durante todo o tempo, inclusive durante a reunião, claro, e também para que quanto mais tempo a gente consiga ficar em nós e em nossa casa aquela vibração boa, gostosa, né? Então, quanto mais tempo a gente manter o nosso pensamento elevado, mais tempo aquela energia vai ficar na nossa casa, mais horas, mais dias, né? Em famílias não espíritas, usar o Novo Testamento. Nós temos pessoas de outras religiões que também se interessam pelo Evangelho no lar. Então, quando nós vamos implantar na casa de uma família que não é espírita, nós utilizamos a Bíblia da família, né? A gente estuda o Novo Testamento, abre no Novo Testamento, né? Porque é ali que nós temos, né, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, os Atos dos Apóstolos, né? Então, é possível sim fazer o Evangelho no lar. Até essa, né, o Evangelho no lar na casa de pessoas que não são espíritas. E essa semana nós fizemos um atendimento fraterno à distância e orientamos, né, a pessoa que fizesse evangelho no lar na casa dela também. Essa pessoa católica, e ela pediu que nós auxiliássemos, né, aí nesse primeiro evangelho. Então, mais tarde, nós ensinamos, né, implantamos o evangelho no lar dela de forma virtual e, como é uma pessoa católica, ela usou a Bíblia dela. Bom, essas orientações que nós tivemos aqui faz parte de um documento, de uma apostila feita pela FEB, Federação Espírita Brasileira, em 2015. É um material que chama Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita. E olhando essa imagem nos mostra Jesus batendo em uma porta. Mas a porta, ela não tem maçaneta na parte de fora. Ela só abre na parte de dentro. Então, o evangelho no lar é isso. Nós abrindo a nossa casa, a nossa família, para que Jesus venha entrar e fazer parte da nossa família. Que Jesus venha com a sua luz, com os seus ensinamentos, nos trazendo a paz, a tranquilidade que nós tanto desejamos e a felicidade verdadeira, porque todos nós queremos a felicidade, mas felicidade verdadeira é só aquela com Jesus, o Cristo. E agora que nós terminamos essa linda palestra da Giane, nós vamos fazer a oração para que a gente possa encerrar os trabalhos dessa tarde. Então vamos fechar os nossos olhos para que esse momento de conexão com o divino, com algo que é maior que nós, muito maior que nós, que possa ser um momento especial e nós possamos visualizar através da última imagem mostrada pela Giane, Jesus batendo a nossa porta. E como ela mesma disse, só nos resta a atitude de abrir. Será que estamos abrindo a porta para Jesus? Será que estamos deixando entrar em nossos corações a sua mensagem? Nós te agradecemos, Pai, por nunca desistir de nós. E te pedimos amparo, força, para driblar os reveses da caminhada, para superar as dificuldades, para continuar caminhando ao seu encontro.
Nós agradecemos a espiritualidade maior que sempre ampara os nossos trabalhos e que cada um de nós possa ter uma semana cheia de coragem, de caridade, de ação no bem. Que nosso Mestre Jesus esteja no meio de nós. Que assim seja. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos, e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa. Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita. No período do Carnaval, a coordenação da Mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.